Jesus que nos deu a promessa de voltar outra vez aqui, e todos os vivos e os mortos em Cristo juntamente levar para si. Breve virá, devo esperar, ao som de trombetas meu nome a chamar. Breve virá, não tardará, Jesus entre nuvens virá. Olá, meus queridos irmãos. Nós hoje temos uma lição muito importante. Todas as lições são importantes, na verdade, mas tem algumas lições que elas têm muito a ver conosco. E a lição de hoje ela tem a ver com a igreja dos nossos dias. Será que de fato nós estamos cientes do que está por acontecer em breve? Como nós ouvimos ainda há pouco o louvor do nosso irmão Martinovski, falando que breve Jesus virá. Eu espero, meus irmãos, que haja da parte de vocês, como tem havido da minha parte, um tempo de reflexão sobre essa questão, sobre esse assunto. Por isso, mais uma vez, oramos ao Senhor para que esse estudo não seja apenas mais um estudo das lições, mas seja um estudo que venha fazer um marco na nossa carreira cristã. A todos vocês, uma boa lição. O título está aí na revista, lição número 11, As Duas Ressurreições. Temos 3 textos para nos basear o estudo desta manhã. João, capítulo 5, 21 a 29, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, e Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Convido vocês para lermos o texto áureo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5, 28. Durante a semana nós estudamos diversos textos, a maioria relacionada ao tema da lição, assim com bastante clareza. Eu separei esses versículos que estão assinalados em vermelho aqui nesta coluna e nós vamos compartilhar, porque já faz parte do estudo da lição. Na segunda-feira eu separei Lucas 16, 22, 23. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse primeiro versículo dessa série de estudos dessa semana já nos desperta para uma situação de tremendo risco. A pessoa que rejeita o Senhor Jesus ir parar em um lugar de tormentos chamado inferno. É isso mesmo. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam nestas palavras do Senhor Jesus, porque quem está contando todo esse relato é o próprio Senhor Jesus. Na terça-feira, separei Lucas 23, 42 e 43. E acrescentou, ali na cruz, na crucificação do Senhor, havia 2 homens sendo crucificados, a Bíblia fala 2 malfeitores, e um deles disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu,
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Prestem bem atenção nestas palavras do Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Diferente do rico que foi para o inferno, nós temos agora a notícia de Jesus de que aquele homem que converteu-se ali nos últimos segundos da sua vida, Jesus lhe diz com toda clareza que estaria com ele no paraíso. Então nós vamos também, se houver oportunidade, explicar como é essa ideia do paraíso e como é a ideia do inferno nos dias atuais. Na quarta-feira, nós voltamos novamente ao tema lá do Lázaro e o rico. Eu separei o versículo 24 do capítulo 16 de Lucas. Nesse versículo, olha que lemos: então, clamando, disse o rico, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estou atormentado nesta chama. Este, melhor dizendo, é lugar para onde irão todos aqueles, sem exceção, isso aí podem ter certeza, sem exceção, daqueles que rejeitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tá? Aqueles que não deram crédito à sua palavra, não deram crédito à palavra dos apóstolos que disseram: arrependei-vos e convertei-vos. Isso nós insistimos aí na igreja há mais de quase 60 anos. Essa mensagem vem sendo dita, mas o que nós temos percebido é que as pessoas estão querendo ouvir uma outra mensagem, mas infelizmente não existe uma outra mensagem. A mensagem é essa: ou crê no Senhor Jesus e será salvo, ou então, infelizmente, muito triste para nós saber, o destino será esse. Na leitura de quinta-feira, Lucas 24, 34 a 36, o nosso Senhor Jesus faz aqui para nós um relato de como será, uma ideia, eu penso assim, de como será a vida no céu, a vida na sua presença, na glória celestial. Vamos ler. Acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então aqui acho que não fica nenhuma dúvida de que no céu nós não seremos iguais ao que somos aqui na terra. Nós não teremos família no sentido de casar e ficar viúvo ou continuar solteiro. Não haverá esse laço familiar como há nos nossos dias aqui na terra. Porque lá nós teremos uma vida eterna, seremos, palavras do Senhor Jesus, iguais aos anjos e filhos de Deus. Fica aí bem claro essa, vamos dizer, fotografia para aqueles que têm curiosidade de entender como será a nossa vida na glória celestial. Mais um texto desta feita de sexta-feira, Lucas 24, 39, onde Jesus, apresentando-se aos discípulos, ali ele estava numa forma
corpórea, física, tal como nós vivemos aqui na Terra. Ou seja, ele possuía carne e ossos. Como ele diz assim, vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, aqui também fica uma clareza de que na Terra, o nosso espírito, ele habita num corpo, um corpo físico. Mas na glória não haverá esse corpo físico. Então, como eu falei na lição de ontem, de sexta-feira, Paulo clareia mais essa questão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então fica assim bem tranquilo, fácil de entender que o nosso corpo celestial será um corpo espiritual, tá? Diferente do nosso corpo terrestre, que é um corpo de carne e ossos, como disse o Senhor Jesus. E Paulo agora ele vai mais a claro dizendo que na glória a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Portanto, acredito que isso aqui dirime qualquer dúvida. Como vai ser na glória? Nós vamos ser assim? Não. Pessoas às vezes ficam preocupadas, né, em fazer plástica e tal. Chegar bonito no céu não vai adiantar nada. No céu nós não teremos essa aparência que temos aqui na Terra. Agora é hora de nós abrirmos a lição para estudarmos os textos. Nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente dos outros estudos. Nós não vamos estudar tópicos dentro do texto. Nós vamos abordar alguns temas que eu acho que vai ser um pouco mais didático para estudar esse assunto, tá? Eu espero que desde a semana passada, eu já tinha falado na lição passada, eu estou buscando no Senhor trazer para os irmãos esse assunto com tranquilidade, porque eu já ouço esse assunto há muitos e muitos anos, mas eu acredito que aí na igreja nós temos muitos irmãos que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir o que ouvirão hoje, nesta manhã. Eu peço muita atenção e, mais uma vez, eu digo a todos vocês, não se preocupem se não entenderem alguma das afirmações. Vamos procurar ajudar a compreender sempre, prestem bem atenção, baseado na palavra de Deus. Nós não queremos ficar buscando base em doutrinas de pessoas, de seres humanos que são sujeitos às falhas, ainda que possam nos ajudar. Mas a palavra do Senhor, não, essa não nos tira, aliás, não nos dá nenhuma dúvida. Começando pelo título da lição, As Duas Ressurreições. As duas ressurreições. Chama atenção para os queridos irmãos. Essas duas ressurreições falam exclusivamente para os judeus e gentios. Exclusivamente, ou seja, estas duas ressurreições não afetam a igreja. Nós vamos explicar por quê. Quando eu vi esta lição, aliás, eu nem sei por que essa lição foi colocada no bojo de tantos assuntos que nós vimos estudando sobre a revelação de Cristo aos homens, de uma certa maneira. Não sei se a ideia foi essa também, mas o fato é que esse assunto ele sai da esfera da igreja e entra na esfera daqueles que não
pertencem ao Senhor. Então, esses dois grandes grupos da humanidade, ao término da grande tribulação e ao término do milênio, experimentarão uma dessas duas ressurreições. Como fica a situação da igreja? Se estivesse na classe e um professor estivesse ensinando sobre esse tema das duas ressurreições e me dissesse que elas tratam exclusivamente para os gentios e os judeus, imediatamente, como eu faço parte da igreja, eu gostaria muito de saber, porque, vamos ser sinceros, para nós o que muito importa é saber a nossa situação perante o Senhor. É claro que nós também nos preocupamos com os demais. Talvez essa lição vai nos mostrar essa oportunidade de incentivar os demais a mudarem o rumo das suas vidas, sabendo o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a igreja ela é composta por ressuscitados, porque nós já temos participado de uma ressurreição. Esse momento da ressurreição se deu por ocasião da nossa conversão. Um exemplo que eu lembrei aqui no texto, mas tem outros e outros, é esse quando Jesus falou a Nicodemos, no capítulo 3, versículos 3 e 5, da importância de nascer de novo. E o indivíduo que não nasce de novo não faz parte do reino de Deus. Isto é cristalino. Mas esta ressurreição, ela é uma ressurreição que acontece no sentido espiritual, quando o pecador contrito recebe o Senhor Jesus Cristo, mas lá no fundo do coração, crendo que ele é pecador e que aceita o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. O apóstolo Paulo nos ensina muito sobre isso, e outros irmãos também, mas uma passagem que nos ajuda a pensar é aquela de Romanos capítulo 6, versículos 3. Aliás, eu vou ler os versículos 1 em diante. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos. Nós, o que para ele morremos, ou seja, morremos para o pecado. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque nós também fomos ressuscitados. Então, a ressurreição do cristão, ela acontece no momento da conversão. O que passar disso, meus irmãos, é mera conjectura dos homens. Se alguém está na igreja, membro de uma igreja, mas não passou por esta experiência de uma ressurreição em Cristo, é alguém que continua morto em seus delitos e pecados. Portanto, por que a igreja não vai participar daquelas duas grandes ressurreições que são os temas da lição de hoje? Exatamente porque ela já ressuscitou. Cada cristão verdadeiro já ressuscitou. Para, vamos dizer assim, enfatizar o que nós acabamos de ver no slide anterior, observemos o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
Se recebemos vida, é porque estávamos mortos e fomos ressuscitados. Efésios 2:5. Mais uma vez, Paulo. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa vida que recebemos em Cristo não foi pelos nossos méritos, por sermos bonzinhos, por sermos doadores, mas pela graça. Meus queridos irmãos, o evangelho moderno está ensinando coisas terríveis a respeito da salvação. A salvação é pela graça. Colossenses 2:13, ainda Paulo escrevendo, diz: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, com Cristo, né? Vida com ele, perdoando todos os nossos delitos. Será que precisa ainda de mais algumas passagens para deixar bem claro que nós não fazemos parte mais de um mundo sujeito a passar por outras ressurreições? Segunda notícia importante para a igreja. A igreja aguarda a vinda do Senhor. A igreja aguarda a vinda do Senhor. É bom tomarmos atenção, porque em alguns textos nós lemos o dia do Senhor. São informações distintas. A vinda do Senhor é para a igreja, enquanto o dia do Senhor é exatamente para aqueles que não pertencem à igreja. Nós também vamos ver isso daqui a pouco. O texto que nós temos na lição nos fala da vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Vamos ler esse texto. Eu vou ler e gostaria que todos me acompanhassem. Eu vou procurar ler pausadamente e fazendo alguns comentários. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, palavras do apóstolo Paulo. Com respeito aos que dormem. Olha também um vocabulário que Paulo usa para aqueles crentes que faleceram. Ele chama aos que dormem. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O apóstolo Paulo, aqui aos Tessalonicenses, a igreja começando ali, a igreja nova, ele doutrinando os nossos irmãos, ele observou que muitos crentes ficavam tristes quando algum irmão morria antes que Cristo tivesse voltado, porque havia na igreja primitiva uma grande esperança de que a volta do Senhor se desse naqueles dias. Eles viveram décadas com esta esperança no coração. Mas o Senhor, Ele mesmo nos deixou claro para nós que ninguém sabe o dia nem a hora. Portanto, já se vão quase 2000 anos que Paulo escreveu esta carta aos irmãos lá de Tessalonicenses. Então, aos que dormem, Paulo está dizendo para que não... Aos que dormem, que os crentes não ficassem tristes, porque nós temos esperança. Os que não têm, esse sim faz sentido ficarem entristecidos. Versículo 14. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, nós já vimos isso ainda há pouco, né? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem, que já ressuscitaram com Cristo e agora faleceram, estão
num tempo que Paulo chama de sono. A Bíblia chama de sono. Esse intervalo entre o corpo físico ir para a tumba e o momento da vinda do Senhor para a igreja. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor Jesus, né? Isto, nós os vivos, Paulo aqui considerava que Cristo viria tão rápido que ele ainda estaria vivo. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que já estão dormindo, os que dormem. Portanto, os crentes que dormem terão, vamos dizer assim, uma chamada para encontrar com o Senhor juntamente com aqueles crentes que estivessem vivos. Entendem? Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta do céu, descerá dos céus e os mortos em Cristo. É muito importante esta preposição em. Os mortos em Cristo são exatamente os que estão dormindo. Ressuscitarão primeiro. Aqui Paulo trata de uma ressurreição, considerando o termo morto no sentido da palavra, mas são os que dormem. Poderíamos até substituir: os que dormem em Cristo acordarão primeiro. Tá? Então, essa é a posição daqueles irmãos nossos que já estão com o Senhor. Tá? Eles acordarão primeiro, eles ressuscitarão primeiro, no sentido de ressurgir. Versículo 17. Depois, nós os vivos, novamente Paulo fala aquilo que falou no versículo 15, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com esses irmãos que morreram em Cristo, que dormem, juntamente com eles, entre nuvens. Assim como o Senhor Jesus está lá em Atos, no início de Atos, capítulo 1, quando ele vai assunto aos céus e ele desaparece na nuvem e os discípulos ficaram olhando, assim também acontecerá conosco, com a igreja, para o encontro do Senhor nos ares. A nossa, vamos dizer assim, o nosso encontro com o Senhor Jesus não será aqui na terra, pelo que está escrito, será nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Termina o texto: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ora, se estamos com o Senhor, como podemos pensar em algo que ainda vai acontecer daqui a um tempo? Não faz sentido. A igreja será chamada à presença do Senhor antes que aconteçam as grandes catástrofes. Apesar de que vivemos em tempos de pré-tribulação, isso não há dúvida, mas ainda não estamos na essência da tribulação, como está relatado nas Escrituras. Portanto, fica aqui esse texto para deixar bem claro que os mortos em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, vão ressuscitar primeiro e seremos unidos, se estivermos vivos nesse momento, para sermos conduzidos à presença do Senhor, encontrar com o Senhor. Vai ser um momento glorioso para todos aqueles que, durante toda a sua vida, procuraram viver nessa esperança, porque, como nós vimos logo no início dos textos das lições da semana, quem não for estar para sempre com Cristo e tiver o destino daquele rico, vai amargar uma eternidade num tormento eterno. Encerrando esta nossa exposição sobre como fica a situação da igreja,
Eu vou ler novamente 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, como está aí na tela para vocês acompanharem. Mas eu queria chamar a atenção para essa observação que eu coloco aqui. Por ocasião das duas ressurreições, a igreja genuína já estará com o Senhor. Prestem bem atenção nisso, meus irmãos. A igreja genuína já estará com o Senhor. Agora, é preciso haver muito cuidado, porque nos nossos dias a igreja genuína está em extinção. Não estou alarmando vocês, não. Estou falando uma realidade. A igreja de novos nascidos, de pessoas que nasceram de novo, está desaparecendo. Às vezes eu penso que o arrebatamento ele está muito próximo, porque lugares que nós víamos irmãos exalarem o perfume de Cristo são lugares que só vemos agora os templos vazios. Tiramos aí por Madureira. Vocês estão aí, sabem o quanto nós temos visto nesses últimos anos, talvez mais de 10 anos, 15 anos, a igreja só minguando. Se a igreja quer viver esse padrão de Cristo, e não é só aí em Madureira, eu conheço muitas e muitas outras igrejas que também estão sentindo esse fenômeno, enquanto que outros grupos nem precisa dizer nada, né? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, amém. Estaremos para sempre com o Senhor. Mais um pouquinho da atenção dos meus queridos irmãos. Eu sei que esta lição vai ser um pouco longa, mas não tem outra maneira de abordar esse assunto. Então, antes de voltarmos ao tema da lição, as duas ressurreições, eu quero lembrar aos meus irmãos que no estudo das Escrituras precisamos ficar atentos, e isso sob a direção do Espírito Santo, quando lermos a quem a palavra está sendo dirigida. Se ela é direcionada aos judeus, se ela é direcionada aos gentios, ou se ela é direcionada à igreja. Ou se é direcionada aos três ao mesmo tempo, né? Então é preciso esse cuidado, porque muitas vezes lemos assuntos no Antigo Testamento que não é um assunto para a igreja no sentido de aplicar à igreja, porque foi exclusivo para os judeus. Às vezes lemos assuntos para a igreja e achamos que se aplica aos gentios ou aos judeus. Então é preciso que o Senhor nos dê discernimento. Não é difícil, não, porque o Espírito Santo não nos deixa confuso. Nós é que às vezes queremos, por falta talvez de cuidado, né, misturar as coisas. Mas é preciso pensar bem. Quando estivermos lendo um texto, se tiver dúvida, ora ao Senhor. Senhor, a quem o Senhor está querendo dizer aqui nesse assunto? Está falando comigo, com uma igreja, ou está falando com os judeus, ou está falando com os gentios? Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ao tema, né? Como já abordei no início, as duas ressurreições, elas se aplicam aos judeus e aos gentios, ao término da grande tribulação e ao término do milênio. Abram suas Bíblias no texto de João, capítulo 5, como está marcado para a nossa leitura hoje, e vamos ver os versículos 28 e 29. O Senhor Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Observem que nesses 2 versículos, o Senhor está distinguindo 2 grupos, os que fizeram bem e os que fizeram mal. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para o juízo. Por isso que eu disse que esse assunto não aplica à igreja, porque a igreja ela não é salva por ter feito bem ou mal. Ela é salva pela graça do Senhor Jesus. Mas esse assunto ele está se referindo àqueles que, em especial os judeus, na época da grande tribulação, entenderem o regresso do Messias e se tornarem um propagador da palavra, da salvação, aguardando a vinda do Messias, que se dará, de fato, no final da grande tribulação. As pessoas que se converterem e que, porventura, morrerem nesse período da grande tribulação, e também aqueles que já faleceram no judaísmo, mas que têm estas virtudes diante do Senhor, esses ressuscitarão para a vida. Haverá a ressurreição da vida. Porém, aqueles que, ao longo da existência da terra, praticaram o mal, aqueles que no período da grande tribulação praticaram o mal para com os judeus, porque a igreja já não mais vai estar aqui na terra, esses não vão ressuscitar, não vão participar dessa ressurreição. Eles estarão reservados para a ressurreição do juízo, que se dará 1000 anos após a ressurreição da vida. Não sei se estão entendendo. Eu procurei, estou procurando melhor explicar que temos 2 ressurreições. A primeira, a ressurreição da vida, no final da grande tribulação, e a segunda, a ressurreição no final do milênio. Um texto que nos deixa bem tranquilos e entendendo essa questão da ressurreição da vida, podemos assim ler, é esse de Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Não há nem tanta necessidade de estender comentários, mas eu vou ler e fazer breves comentários. Vi também tronos, e neste sentarem-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, nesse versículo 4 está descrito quem serão as pessoas que vão ressuscitar e viver com Cristo no milênio. Exatamente aqueles que, no período da grande tribulação, no testemunho do Senhor, foram mártires, foram decapitados, não cederam à adoração da besta, não aceitaram ajoelhar-se diante da imagem da besta, não receberam a marca e a fronte na mão. Isso tudo são acontecimentos previstos nas Escrituras
para o período que nós chamamos de grande tribulação. Então, esses que morrerem durante esse período, bem como aqueles que morreram ao longo dos séculos, mas que viveram a sua fé em Deus, não conhecendo o Salvador Cristo, mas conhecendo o Senhor Deus, esses também ressuscitarão e estarão com Cristo no milênio. O restante dos mortos, como diz o texto, eles não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. Diz aqui o versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição da vida. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Eu espero que esses textos lidos não deixem nenhuma dúvida a respeito do destino daqueles que viverem no período da grande tribulação. Agora, vamos ver a ressurreição do juízo, a ressurreição no final do milênio. O texto que nós escolhemos é este de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Vamos também fazer da mesma forma do anterior. Vamos ler com breves comentários e deixar que o Espírito Santo clareie as dúvidas que porventura possa haver. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Prestaram bem atenção? Vai haver um julgamento, um juízo, um processo judicial muito bem feito. Ninguém vai ser condenado de qualquer maneira. Todos os condenados saberão por que estão sendo condenados. Porque há um livro onde está sendo anotado aquelas atitudes que em vida o homem pecador deliberadamente praticou, rejeitando a oportunidade de Deus para a salvação. Não é do agrado do Senhor, nunca foi do agrado dele, ter que aplicar esse derradeiro juízo aos homens. Porque senão nós não lemos em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Volto a dizer, o Senhor Deus não tem prazer, mas ele também não vai deixar de cumprir a sua justiça. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um. Novamente, segundo as suas obras. Não importa aonde o corpo foi lançado depois de morto, se no mar,
se em outros locais, se foi incinerado, não importa. O que importa é que aquela vida, criada à imagem e semelhança de Deus, que deliberadamente rejeitou o plano do Senhor, está agora recebendo a sentença daquele homem rico que nós lemos logo no início da lição. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Meus irmãos, quando lemos estas passagens, a gente fica pensando o que nós temos feito para explicar aos pecadores desse grande perigo. Nós temos que lutar, meus irmãos, enquanto pudermos, para não iludir ninguém com uma igreja açucarada, com uma igreja festiva, mas com uma igreja contrita, com uma igreja consciente de que obras não salvam. Esses que foram para a morte eterna foram com as suas obras. Está bem claro esse texto, não é verdade? E assim, meus irmãos, por tudo que acabamos de estudar sobre as duas ressurreições, conforme estão previstas nesta lição, mais a parte que nós vimos que cabe à igreja, só nos resta terminar esta lição, lembrando das palavras de João em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que deve ser esse o nosso desejo, nosso pensamento, nosso olhar para as coisas celestiais. Desejo que o Senhor venha cumprir a sua promessa de nos tirar desse mundo de lutas, de dificuldades, de perigos. Que o Senhor nos ajude. E mais uma vez eu quero também deixar bem tranquilo todos os queridos irmãos. Se porventura não entenderam alguma das questões que nós trouxemos nesta manhã, não deixe de nos perguntar. Às vezes podemos ter falado algo que não ficou muito claro e estamos à disposição para ajudar. Vamos tirar todas as dúvidas, porque não há necessidade de ficar remoendo dúvidas a respeito de um assunto tão nosso, tão importante. Que Deus abençoe a cada um dos queridos irmãos. No próximo domingo, se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição número 12, que tem como título Os Dois Construtores. Mais uma vez, uma boa semana a todos os meus queridos irmãos.